A paz seja convosco, meus queridos. Aqui é o pastor Clécio e eu estou aqui nessa noite mais uma vez para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 6 e o verso de número 10 e o verso de número 11 nos diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o texto que iremos refletir e meditar um pouco. Por que Paulo escreveu esse texto? Para conscientizar em primeiro momento aos irmãos daquela igreja de Efésios que existia uma batalha, existia uma guerra, existia uma luta a ser travada. Não no mundo físico. Eu não tenho que lutar contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Sim, eu preciso aprender a guerrear com a armadura que Deus me proporcionou, com a armadura que Deus me dá e me reveste, como diz o verso de número 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Eu preciso me revestir dessa armadura para resistir aos ataques de Satanás, às ciladas de Satanás, aos planos maquiavélicos dele contra nossas vidas. Mas a primeira coisa que eu preciso entender é o que Paulo diz no verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como eu me fortaleço no Senhor e recebo essa força, esse poder em mim? Através da oração, através da busca incessante do nosso coração pelo coração de Deus, através da entrega pessoal do nosso ser pleno nas mãos de Deus, através da dependência total e única em Deus. Por quê? Porque Ele é o centro de todo poder. A Bíblia diz que Ele é todo-poderoso. Ele fez o mar se abrir para que o seu povo passasse. Ele fez um machado flutuar. Ele fez o cego ver. Ele fez o paralítico andar. E Ele trouxe a sua salvação por meio de Jesus Cristo. Então, é nesse Deus que eu vou me fortalecer para resistir às ciladas de Satanás. Como vencer, então? Buscando, clamando, me aproximando de Deus. Ninguém vence uma batalha espiritual se não estiver colado, alinhado, alicerçado, firmado na pessoa do nosso Deus. Quanto mais de Deus tivermos dentro de nós, mais forte seremos. A Bíblia vai dizer também que eu preciso me revestir da armadura de Deus. Que armadura é essa? Quais são os seus elementos? O que ela irá proporcionar para mim de defesa, de ataque? O que eu posso fazer através dela? A primeira coisa que eu quero destacar se encontra no verso de número 13. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Você tem que se cingir com a verdade. Você tem que amarrar o cinto da verdade. Ou seja, você tem que ser pautado na verdade.
O que sua boca fala é aquilo que você é. Aquilo que sua boca diz tem que ser exatamente aquilo que está no seu coração. Você tem que ser verdadeiro. Eu tenho que ser verdadeiro em tudo que eu fizer. Porque assim eu certamente vencerei. Certamente eu estarei protegendo a minha região da cintura. Paulo, quando usou esses exemplos aqui e essa armadura, ele estava contemplando naquele tempo as armaduras que os romanos usavam. E ele vai destrinchar cada parte dessa armadura para nós. Então, o primeiro elemento é o cinto da verdade. O segundo elemento é a couraça da justiça, aquilo que protegia o peito e as costas do soldado. Nós, como soldados de Cristo numa guerra espiritual, eu preciso ter a consciência e estar pautado nessa justiça. Que justiça? Justiça de Deus na minha vida imputada por meio de Jesus Cristo. Romanos, capítulo de número 5, e o verso de número 1 diz: tendo sido, pois, justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Ou seja, essa é a justiça de saber que eu estou em paz com Deus. Essa é a justiça que eu tenho que ter a consciência de que Ele me purificou, que Ele aplicou em mim a justiça de Jesus. Ou seja, pelo que Jesus fez por mim, é que eu sou justo. Não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. E o que Ele fez foi perfeito. Por isso que eu sou justificado. Então a justiça de Deus precisa estar no nosso coração. Precisamos ter essa certeza. A couraça, ela protege o nosso coração, o nosso peito. E eu tenho que ter essa consciência no meu coração, que eu sou justificado por Deus. Continuando. Eu também preciso calçar os meus pés com a disposição para a evangelização ou para a pregação do Evangelho da Paz. Ou seja, eu tenho que me dispor, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar. Anunciar o quê, pastor? Anunciar que Jesus veio, viveu e morreu numa cruz por mim e por você. Mas que ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ele foi ressuscitado. Para quê? Para nos garantir a vida eterna. Para nos garantir o perdão dos nossos pecados. Para nos justificar. Então, essa é a mensagem do Evangelho. É falar para as pessoas que ele veio para substituí-las na cruz. Que ele veio para mostrar para elas o quanto ele nos amou. Que ele veio para tirar esse peso do pecado das nossas costas. Esse é o Evangelho puro e simples. Jesus veio para nos salvar, mas não vai ficar só nisso. Um dia também ele voltará com poder e muita glória, diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Ele voltará com poder e muita glória para buscar aqueles que um dia o reconheceram como Senhor e Salvador de suas vidas. Além de pregar o Evangelho da Paz, ou calçar os calçados com a preparação do Evangelho da Paz, eu preciso também usar o escudo da fé. Porque é com o escudo da fé que eu vou me proteger dos ataques de Satanás. A minha fé irá
prevalecer contra todas as setas do diabo. A minha fé, ela é tão poderosa e ela é tão grande que ela tem poder de apagar os dardos inflamados de Satanás. A nossa fé e a minha fé e a sua fé é a arma e também o escudo, né, que nos protege de todos os ataques de Satanás. Fé em quê? Fé num Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que fará todas as coisas quando eu clamar, se assim for da vontade dele, claro. Mas é um Deus também que pode e que fará à medida da minha fé. Fé naquele, perdão, que trabalha em nosso favor o tempo todo. Fé naquele que um dia pagou um preço que eu nunca iria poder pagar. Então eu preciso me proteger com a fé. Fé da certeza de salvação, que é o próximo componente. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete fala da nossa mente, protege a nossa mente e a nossa cabeça. Por que eu tenho que proteger a minha cabeça? Eu tenho que proteger minha cabeça porque os ataques de Satanás é para nos tirar a consciência de que eu sou filho de Deus. Os ataques de Satanás é para tentar pelo menos mostrar para nós, na nossa mente, que nós não vamos vencer. Se eu tenho a consciência de que eu sou salvo em Jesus Cristo, eu pertenço a Jesus Cristo. Se eu tenho essa consciência na minha mente, eu estou protegido. Mas eu matei, eu roubei, eu me prostituí. Você confessou os seus pecados? Pois a Bíblia diz em 1 João que aquele que confessa o pecado, ele é perdoado. Perdoado por quem? Por Jesus, por Deus. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Se você um dia confessou a Deus, confessou a Jesus como Senhor e Salvador e pediu perdão pelos seus pecados, você foi perdoado. E o mais importante disso tudo, você foi salvo. Salvo da consequência do pecado ou do inferno. Porque nós todos estávamos destinados ao inferno, mas fomos salvos do inferno por meio do sacrifício de Jesus e a fé no sacrifício dele por nós. A Bíblia diz também em Efésios capítulo 2, o verso de número 8, o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a graça um dia nos atingiu, nos revelando a salvação em Jesus. E pela fé nós tomamos posse dessa salvação. E parta para cima de Satanás, sabe como? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esteja capacitado com a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia incessantemente a palavra de Deus e aplique-a, ou peça ao Espírito Santo que aplique essa palavra no seu coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é um fundamento para nós. A palavra de Deus, ela é lâmpada e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela é a força e
e a arma mais poderosa que temos para vencer Satanás. Por que digo isso? Porque Jesus venceu Satanás e as suas tentações por meio da palavra de Deus. Ele tentava deturpar a palavra e Jesus mostrava-lhe a verdade por meio da palavra. E Jesus venceu Satanás por meio da palavra. Leia depois o Evangelho de Mateus, capítulo 4, e você verá essa batalha que Jesus enfrentou após um severo jejum e de uma busca incessante por mais da presença de seu Pai, de Deus em si. E o que é mais interessante, o texto irá dizer que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Olha só. Em algumas traduções a gente pode perceber e entender a palavra tentação ali pode ser traduzida como provado. E ele foi aprovado. Por quê? Porque ele venceu utilizando a palavra. Vença todas as suas lutas, meus queridos, por meio dessa armadura nas suas vidas. Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos, seus planos, suas famílias. Que Deus abençoe ricamente a sua mente, o seu coração, o seu corpo e te santifique, como diz a palavra, corpo, alma e espírito. Deus abençoe você, em nome de Jesus.